milionário com deficiência cai na piscina e a empregada revela segredo chocante. A noite estava abafada, o cheiro da maresia misturava-se com o aroma dos charutos que Ricardo, o bilionário recluso, costumava fumar em seus dias de glória. O brilho das estrelas refletia-se na superfície calma da piscina em sua imensa mansão à beira-mar. Mas essa tranquilidade era uma fachada. O que se escondia por trás das paredes daquela casa luxuosa era um turbilhão de dor e arrependimento. Após um trágico acidente de carro que o deixou com uma deficiência, Ricardo se trancou em seu próprio mundo, afundando em lembranças de um poder e prestígio que agora pareciam distantes, como o sol se pondo no horizonte. Essa noite não seria diferente. Ou talvez sim. Ele se sentou à beira da piscina, sentindo a água fria tocar seus pés. A solidão o perseguia como uma sombra, e em um momento de descuido, acabou escorregando e caindo na piscina. A água gelada o envolveu e por um momento ele se viu submerso em seus próprios pensamentos. Suas memórias como peixes dispersos ao seu redor, desaparecendo em uma escuridão profunda. Mas a realidade o puxou de volta e ele começou a se debater, o desespero aumentando a cada segundo. Clara, a empregada, que costumava passar despercebida em sua rotina, ouviu o splash. Com um furor decidido, ela correu para a área da piscina e com habilidade mergulhou para resgatá-lo. A força dela surpreendeu Ricardo, que estava mais ocupado lutando contra seus próprios medos do que percebendo como aquele ato de bravura poderia mudar tudo. Quando Clara finalmente o puxou para fora, ele tossiu, os pulmões queimando. O olhar nos olhos dela era uma mistura de alívio e indignação. Enquanto Clara tentava acalmá-lo e avaliava se ele estava bem, ela notou um objeto brilhante na borda da piscina, metade submerso. Era um diário, desgastado e com a capa rasgada. A curiosidade a dominou, mas ao abri-lo, o que encontrou dentro a deixou em choque. As páginas estavam cheias de anotações sobre uma história familiar obscura, segredos enterrados e um crime não resolvido que pairava como um fantasma sobre a linhagem de Ricardo. Ele, o magnata da cidade, não era apenas um homem de negócios, era um homem que carregava um peso que parecia esmagá-lo, mas que ele urgia escondido de todos, usando sua fortuna como um escudo. Ricardo observou, confuso e agora com um leve senso de vulnerabilidade. O diário poderia ser sua condenação, mas Clara, usando sua inteligência e astúcia, viu uma oportunidade. Seria leal a ele ou a verdade que o poderia destruir? Quando um antigo rival de Ricardo, um homem que ele pensou ter deixado para trás, apareceu com uma proposta ameaçadora, tudo ficou mais complicado. As verdades de seus passados estavam prestes a se entrelaçar, e o que parecia ser uma simples noite de reclusão se transformou em um jogo perigoso de manipulação e revelações. Ricardo e Clara estavam à beira de um precipício emocional. Um momento que poderia mudar não apenas suas vidas, mas também o destino de todos ao seu redor. O peso do passado e as sombras do presente estavam prontos para explodir em seus rostos. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Clara segurava o diário com as mãos trêmulas, a mente turboquente. Ela sabia que seu conteúdo poderia abalar os alicerces da mansão. Mas naquele momento, outra coisa chamava sua atenção. O som de um carro se aproximando. O rangido dos pneus na entrada de Cascaio. O coração de Ricardo disparou. Ele estava tão perdido em seu próprio caos que não percebeu que alguém poderia vir até ele, alguém que não deveria estar ali. O carro parou abruptamente e a porta se abriu. Um homem, robusto e com um olhar carregado de ódio, saiu, batendo a porta com força. Era Carlos, um antigo rival de negócios, alguém que Ricardo tentara esquecer. A tensão se alastrou no ar como um balão prestes a estourar. Carlos sempre fora um jogo sujo, e ninguém ali, exceto Clara, sabia o quanto ele tinha se infiltrado na vida de Ricardo. Surpresa, Ricardo! Carlos gritou, uma risada cruel escapando de seus lábios. Ele se aproximou, ignorando a presença de Clara, que agora passava a sentir a pressão da situação. Você sempre foi o mais esperto. Mas quem diria que a queda de um homem seria tão épica? Ricardo lutou para se recuperar da água e, com dificuldade, se pôs de pé, ainda sentindo a pressão do desespero. O que você quer, Carlos? Já não chegou de me arruinar? O homem sorriu. Esse sorriso falso que todo mundo sabia esconder dor. Só vim te lembrar que seus segredos não estão seguros. O que você pensava que era uma fortuna pode acabar sendo sua ruína. Ele fez um gesto dramático. E foi nesse momento que, em um lampejo, Clara lançou um olhar para o diário esquecido em sua mão. Se você está aqui para ameaçar, me diga como se sentiu sabendo que sua esposa estava com outro. Carlos cortou, com um brilho maligno nos olhos. O desprezo na voz era palpável. O efeito das palavras foi como um soco no estômago de Ricardo. O passado, mais uma vez, percorria um caminho que ele queria obstruir. Ou você não sabia disso? O ar ficou pesado. Um nó se formou na garganta de Ricardo. A traição, um eco distante. Uma história que ele sufocara com a lavagem de dinheiro e a solidão. Toda a sua vida, suas ações, seus relacionamentos, tudo se arruinava como uma construção frágil sob a tempestade. Ele olhou para Clara, buscando algum sinal de compreensão, e encontrou seus olhos amplos, espelhando a confusão e o medo. Como você sabe disso? Ricardo questionou, sua voz falhando. Ele queria gritar, mas estava paralisado na confusão. Um pouco de pesquisa e bingo! Informações valiosas de um homem que deveria ter deixado seu passado para trás. A malícia reverberava nas palavras de Carlos. Há quanto tempo o esconderijo se torna a prisão, Ricardo? A indignação queimava dentro de Clara. Ela não podia deixar que Carlos fosse impune. Você não pode simplesmente chegar aqui e destruir tudo. Alôs! Sua voz foi firme, mas o tremor traía seu medo. Ela nunca havia se metido em problemas grandes.
Mas algo dentro dela estava despertando. Destruir? O que faço é libertar esse homem de suas correntes. A verdade é libertadora, certo? Ele deu um passo à frente, quase se permitindo um momento de vitória. E foi nesse instante que tudo aconteceu. Um barulho repentino, uma explosão estrondosa, tirou a atenção deles. Do lado de fora, o relâmpago cortou o céu, quase como que fazendo os elementos conspirarem contra aquele momento. As luzes da mansão piscavam, e a tensão aumentava como um caldeirão prestes a ferver. Ricardo, a verdade está mais próxima do que você pensa. Carlos riu, achando que estava no controle. E em um segundo, o chão fugiu sob os pés de todos. A luz se apagou repentinamente e o silêncio, mais pesado que a água da piscina, tomou conta do ar. Ricardo e Clara tiveram apenas um instante para entender que algo mais sinistro se desenrolava. Os segredos enterrados estavam prestes a explodir em sua cara. E o que parecia ser apenas uma noite de revelações poderia se transformar numa tempestade que ninguém estava preparado para enfrentar. Clara olhou para Ricardo, agora mais confusa do que nunca. O que poderia ser essa verdade que os ligava aos escombros do passado? Um silêncio pesado pairava no ar, como se o mundo tivesse pausado para ouvir. O olhar de Carlos queimava em direção a Ricardo, que lutava contra. As memórias que ameaçavam emergir. A tensão era palpável e Clara observava, sem saber se deveria intervir ou permanecer em silêncio. O barulho do trovão ecoou ao longe. Era como se o céu estivesse se alinhando com a tempestade emocional que se desenrolava sob aquele teto luxuoso. Ricardo, a verdade está mais próxima do que você pensa. Carlos se permitiu um sorriso triunfante. A única coisa que você escondeu melhor foi a traição da sua própria esposa. Ricardo sentiu uma sensação familiar que percorria seu corpo. O frio da água não era nada comparado ao gelar da sua alma. A traição. Ele queria gritar, mas as palavras ficaram cravadas na garganta. Carlos, você não tem ideia do que está falando. Não tem? O sarcasmo era como um punhal. Olhe para Clara. Ela sabe mais do que você imagina. Ele apontou para ela e um arrepio percorreu a espinha de Ricardo. Clara? Como assim? Ela olhou de um para o outro, uma confusão crescente em seus olhos. O que você quer dizer com isso, Carlos? Ela questionou, sua voz tremendo, mas a indignação começava a emergir. Sim, Clara. Eu sei que você começou a trabalhar para ele só por causa da outra. Um pequeno favor que ele fez. A esposa de um homem ruim sempre acaba alinhando-se com um rival, não é mesmo? A carícia da malícia nas palavras de Carlos era como ácido. O mundo parecia girar. O que estava acontecendo? Ricardo começou a juntar os pedaços quebrados de sua vida. A traição, o dinheiro, os homens que tinham algo a perder. Tudo se encadeava de um jeito que ele não conseguia acompanhar. Ele olhou para Clara e tudo o que viu foi confusão misturada com uma tentativa de defesa. Clara, você não sabe o que ele está fazendo, certo? Ricardo sentiu o coração disparar. Mas e quanto a você? O olhar dela cortou como uma faca. O que você escondeu de mim, Ricardo? O que mais você tem guardado nesse diário? O relâmpago iluminou a mansão, revelando a intensidade nos rostos deles. O diário. O olhar de Clara se fixou naquele objeto que agora parecia um peso mortal em suas mãos. Carlos riu satisfeito, como se estivesse assistindo a um jogo.
em que o resultado já estava definido. Esse diário pode ser a chave para a sua liberdade, ou a sentença de morte do seu império. Ele avançou um passo. E você não pensou em como a sua esposa lidaria ao saber da verdade, não é? Cala a boca! Ricardo gritou, a raiva se acumulando. E nesse momento, tudo mudou. Um barulho aterrador ecoou do lado de fora. As luzes piscavam e a tensão estava à beira da explosão, quando com um estrondo a porta principal se abriu violentamente. Um grupo de homens encapuzados irrompeu na mansão. Seus rostos sombrios e as expressões ameaçadoras. Ricardo sentiu o coração afundar. O que está acontecendo? Ele mal conseguia formular a pergunta. Parecia um pesadelo. Os homens começaram a avançar e Carlos, em um movimento rápido, se pôs ao lado deles como se fosse parte do plano. Você achou que poderia se esconder, Ricardo? Agora precisa decidir. O que é mais importante? Seu segredo ou sua vida? Clara congelou, a mente correndo. A verdade, os segredos, tudo estava prestes a explodir. Ela olhou para Ricardo, suas mentes se conectando em um único pensamento. Era uma linha tênue entre a sobrevivência e a denúncia. Em um instante, um deles segurou o diário de Clara e a balançou pela tensão. Isso pode mudar tudo! O que você vai fazer, Ricardo? Você vai deixar eles terem o que querem? Naquele momento, a mensagem ficou clara. Eles não estavam apenas ali para ameaçar. Estavam ali para reverberar e explorar a verdade que Ricardo guardava tão a fundo. O pano de fundo de sua vida estava se desintegrando, e o que pensou que era seguro agora se transformava em uma armadilha. Tudo estava em jogo. O que Ricardo revelaria? E se a verdade trouxesse consigo consequências inimagináveis? O silêncio do medo se tornou ensurdecedor entre eles, e o futuro de todos estava na beira da incerteza. Ricardo observou os homens encapuzados avançarem, a adrenalina pulsando em suas veias. O medo o envolvia como uma nuvem escura. Ele olhou rapidamente para Clara, que estava paralisada, seus olhos fixos na ameaça que se aproximava. O diário ainda estava em suas mãos, como uma tábua de salvação, ou um peso mortal. E a tensão na sala pulsava a cada segundo que passava. Fiquem longe dela, ele gritou, a voz rasgada pela raiva e desespero. Um dos homens parou, olhando para Clara como se estivesse avaliando o próximo movimento. Carlos soltou uma risada baixa e desdenhosa. Pobre Ricardo, sempre tão protetor, mas a verdade é a sua maior fraqueza. Ele piscou para os homens, que começaram a se aproximar ainda mais. Nesse segundo, algo estourou. Um barulho ensurdecedor. Faíscas voaram, quando um carro bateu contra o portão da mansão, abrindo uma brecha. A luz das lanternas iluminou a cena com intensidade, revelando rostos aterrorizados. Clara deu um passo para trás, o diário tremendo em suas mãos. Você não pode simplesmente entrar assim! Carlos gritou para. Os novos intrusos, agora furiosos. O pânico se espalhou. Ricardo aproveitou a distração. Com um movimento rápido, ele puxou Clara em direção a si, sussurrando: "Precisamos sair daqui!" Mas quando ele a puxou, algo cintilou em seu campo de visão. O formato de uma arma. Um dos encapuzados apontou diretamente para eles. Então, um tiro. O som ecoou pela mansão como um trovão. E tudo parou. O mundo pareceu congelar.
Clara gritou. A expressão de horror se espalhou por seu rosto. Mas antes do desespero tomasse conta, algo jogou Ricardo para o lado. Ele caiu, a dor ardendo em sua perna, enquanto uma sombra se interpunha entre eles. Quando o corpo caiu no chão, o mundo voltou a girar. O homem que tratava de proteger Carlos agora estava hasteado, sangue começando a manchar o piso azul da piscina. Um silêncio sufocante tomou conta da cena. Ricardo olhou pasmo para a figura caída. Era Ricardo, seu irmão mais velho, um homem que ele acreditava estar na prisão. A mente dele parou. Como? Como você tá aqui? Ricardo mal conseguiu formar as palavras. O choque se misturava à dor. Eu sabia que você precisava de mim, disse o irmão, com um sorriso fraco no rosto. Mas a expressão logo se transformou em dor. Vocês não souberam lidar com o que sepultamos. Carlos murmurou, olhando para o irmão de Ricardo com um misto de desdém e satisfação. Achou que poderia esconder a verdade para sempre. O seu irmão é o maior segredo de todos. Um novo ruído cortou a tensão. O que parecia ser um apito se aproximando. As luzes da polícia iluminavam a entrada agora. E Carlos urrou em frustração. O pânico tomou conta. Ele gritou ordens para seus homens, mas todos estavam confusos. A atenção dividida. Ricardo, o diário! Clara gritou, agora se inclinando sobre o irmão ferido. Precisamos do diário! Em meio ao caos, Carlos se virou, o semblante sombrio. Mas antes que pudesse reagir, uma nova figura surgiu. Uma mulher com um olhar penetrante. Era a esposa de Ricardo, que havia desaparecido daquela mansão anos atrás. Havia rumores, lembranças nebulosas, e agora ela estava ali, com um olhar aflito. Você precisa escolher, Ricardo, ela disse, a voz carregada. De emoção! A verdade ou a proteção da família? Uma onda de choque percorreu Ricardo. A traição, a dor de anos se condensaram em um único momento. Seu passado, suas escolhas, tudo agora se desdobrava diante dele em uma explosão de revelações. Os tiros e gritos tingiram o ar pesado. O que era apenas uma noite tranquila se transformou em um mar de confusões e desespero. Ricardo olhou para o diário em mãos, agora manchado de sangue, e sentiu a pressão do futuro se estreitando. O que aquela verdade poderia causar? Um novo som ecoou, mais distante, mais intenso. O coração de Ricardo disparou. Tudo estava prestes a mudar novamente. E a única coisa que ele sabia era que as linhas de sua vida estavam prestes a se entrelaçar de um jeito que nunca poderia imaginar. O que mais poderia sair daquele diário? Ricardo observou os homens encapuzados avançarem, a adrenalina pulsando em suas veias. O medo o envolvia como uma nuvem escura. Ele olhou rapidamente para Clara, que estava paralisada, seus olhos fixos na ameaça que se aproximava. O diário ainda estava em suas mãos, como uma tábua de salvação ou um peso mortal. E a tensão na sala pulsava a cada segundo que passava. "Fiquem longe dela!" ele gritou, a voz rasgada pela raiva e desespero. Um dos homens parou, olhando para Clara como se estivesse avaliando o próximo movimento. Carlos soltou uma risada baixa e desdenhosa. Pobre Ricardo, sempre tão protetor, mas a verdade é a sua maior fraqueza. Ele piscou para os homens, que começaram a se aproximar ainda mais. Nesse segundo, algo estourou. Um barulho ensurdecedor. Faíscas voaram quando um carro bateu contra o portão da mansão, abrindo uma brecha. A luz das lanternas iluminou a cena com intensidade, revelando rostos aterrorizados.
Clara deu um passo para trás, o diário tremendo em suas mãos. Você não pode simplesmente entrar assim! Carlos gritou para os novos intrusos, agora furiosos. O pânico se espalhou. Ricardo aproveitou a distração. Com um movimento rápido, ele puxou Clara em direção a si, sussurrando: precisamos sair daqui, agora! Mas quando ele a puxou, algo cintilou em seu campo de visão. O formato de uma arma. Um dos encapuzados apontou diretamente para eles. Então, um tiro! O som ecoou pela mansão, como um trovão, e tudo parou. O mundo parecia congelar. Clara gritou, a expressão de horror se espalhando por seu rosto. Mas antes que o desespero tomasse conta, algo jogou Ricardo para o lado. Ele caiu, a dor ardendo em sua perna, enquanto uma sombra se interpunha entre eles. Quando o corpo caiu no chão, o mundo voltou a girar. O homem que tratava de proteger Carlos estava estirado, sangue começando a manchar o piso azul da piscina. Um silêncio sufocante tomou conta da cena. Ricardo olhou pasmo para a figura caída. Era seu irmão mais velho, um homem que ele acreditava estar na prisão. A mente dele parou. Como? Como você está aqui? Ricardo mal conseguiu formar as palavras. O choque se misturava à dor. Eu sabia que você precisava de mim, disse o irmão com um sorriso fraco no rosto. Mas a expressão logo se transformou em dor. Vocês não souberam lidar com o que sepultamos, Carlos murmurou, olhando para o irmão de Ricardo com um misto de desdém e satisfação. Achou que poderia esconder a verdade para sempre? O seu irmão é o maior segredo de todos. Segredo? Clara murmurou perplexa. O que você quer dizer com isso? O olhar dela se voltava entre Ricardo e Carlos, confusa, mas algo em sua postura mudava, como se uma ficha estivesse caindo. E então o chão sob eles pareceu abrir. O irmão de Ricardo, com um esforço visível, apontou para o diário que Clara segurava. Você precisa saber, Ricardo. O que está escrito ali é só a ponta do iceberg. A verdadeira história, o que realmente aconteceu, está mais profundo do que imaginamos. Uma nova onda de confusão atravessou Ricardo. O que mais havia escondido em seu passado? O diário não era apenas um acúmulo de memórias e segredos familiares, mas uma caixa de Pandora que explodiria em mistérios e consequências. Antes que ele pudesse se recuperar do choque, as luzes tremeram e a eletricidade na mansão começou a falhar. Clara fechou os olhos, segurando o diário como se fosse um amuleto. Mas a tensão estava insuportável. O que estava por vir? Ricardo! A esposa dele apareceu, seus olhos brilhando com uma intensidade que Ricardo nunca tinha visto antes. Você precisa entender. A verdade que você teme não é sobre traição, é sobre sobrevivência. O que aconteceu anos atrás foi mais do que você imagina. Não éramos apenas ricos, éramos alvos. A atmosfera ficou ainda mais pesada. Os homens encapuzados se moveram, começando a cercá-los. Carlos rangiu os dentes, sua expressão revelando raiva e medo. Eu não irei deixar você acabar com isso. No meio da confusão, Clara, ainda segurando o diário, teve um momento de clareza. Se o que você diz é verdade, então precisamos de aliados, alguém poderoso que conheça essa história. Ela olhou para o irmão de Ricardo, agora caído, e então para o próprio Ricardo, com um brilho determinado nos olhos. Há
Verdade é a única arma que temos, e temos que usá-la para nos manter vivos. E, de repente, uma ideia lhe veio à mente. Um plano que nunca teria pensado antes. Precisamos reverter essa situação, transformá-la a nosso favor. A tensão na sala era palpável. O silêncio foi quebrado por um grito. E assim, o tempo parecia acelerar. O destino de cada um deles estava prestes a mudar drasticamente. Mas o que Clara realmente sabia? E qual era o papel que o diário desempenharia em todo esse jogo perigoso? A visão de Clara se cristalizou em uma certeza, mas sem prometer a segurança. E com isso, o que poderia acontecer a seguir? As peças começavam a se mover e a verdade ameaçava e, ao mesmo tempo, prometia tudo. O que mais estava escondido nas páginas daquele diário? E mais importante, quem realmente eram eles, agora que a máscara do passado começava a se desfazer? Ricardo olhou para Clara, seu coração batendo freneticamente. O diário tremia em suas mãos e ele sentiu o peso da verdade prestes a se desdobrar em sua vida. Mas antes que pudesse continuar, um grito cortou o ar e todos na sala congelaram. Uma das portas enormes da mansão se abriu com um estrondo e um grupo de policiais invadiu o espaço. As luzes da lanterna brilhavam intensamente, refletindo a tensão que pairava no ar. Apoio está a caminho! Todos no chão! Um dos policiais gritou e a confusão tomou conta. Carlos olhou para os homens encapuzados, uma expressão de desespero misturada com fúria em seu rosto. Não, não podem fazer isso! Ele imediatamente correu em direção ao som da sirene, mas um dos encapuzados o segurou pelo braço com força. Estão vindo atrás de nós, Carlos! O homem retrucou, mas Carlos não se deixou abalar. Você não entende. O que está em jogo aqui vai muito além disso. Ele gritou, e nesse momento, uma explosão tremeu a mansão, fazendo as paredes vibrar. O som ecoou como um trovão e o chão se sacudiu. Clara, em estado de choque, cobriu a boca com a mão. Ricardo, em meio à confusão, sentiu algo mudar. Seu irmão, ainda no chão, olhou para ele com um sorriso triste, seus olhos brilhando. Com uma intensidade diferente. O que você quer dizer com isso, Carlos? Perguntou Ricardo, a voz falhando. Você realmente acredita que a sua vida é o que você sempre pensou? Carlos disparou. Esses homens não querem apenas expor os seus segredos. Eles vêm para tirar tudo de você. Ele olhou para o irmão de Ricardo, como se soubesse algo devastador. Uma sombra de dúvida se instalou. O que ele queria dizer? Ricardo sentiu seu mundo girar, e enquanto isso, os policiais se espalhavam, buscando controlar a situação, gritando ordens. Então uma nova figura surgiu na entrada. Era um homem alto, de terno escuro e expressão feroz. Ele avançou, sua presença imponente fazendo todos silenciarem. Pare! Eu sou o advogado de Ricardo. O que está acontecendo aqui? A sua voz cortou a tensão como uma faca. Você não pode simplesmente entrar e... Um policial começou, mas o homem o interrompeu. Este é um caso de identidade falsa. E eu tenho ordens diretas do tribunal para proteger esse homem. O advogado apontou diretamente para Ricardo.
Ele estava ali por razões que Ricardo não compreendia. O que mais havia por trás daquela fachada? Mas então, uma nova onda de choque. O irmão de Ricardo começou a tossir e o sangue escorreu de seus lábios. Ricardo! O diário! Agora! Ele conseguiu gritar, mas o caos na sala era intenso demais. Carlos, que agora percebeu a situação, virou-se para Clara com uma expressão de fraqueza. Você deve saber onde Ricardo realmente se mete. Não é? Ele fez referência ao diário. E a raiva de Ricardo explodiu. Cala a boca! Gritou. A tensão era palpável. Clara segurou o diário firme, as palavras não ditas. O que ele saberia? Havia algo que ela não conhecia sobre a conexão entre os dois? Com outro estrondo, a porta se abriu novamente e um grupo de homens armados apareceu, seus rostos cobertos. A cena se transformou em um frenesi. Todos no chão! Eles gritaram e o pânico se espalhou. Nesse momento, Clara, ainda absorta pelos eventos, olhando Ricardo com preocupação, gritou: Você tem que me contar a verdade agora! Ninguém aqui está a salvo até que você faça isso. O irmão de Ricardo, com um olhar ofegante, olhou para ele e gritou: A verdade está mais perto do que você imagina, Ricardo. O que você não sabe pode custar a vida de todos nós. Ricardo sentiu o mundo virar de cabeça para baixo. O que mais poderia esconder? Tudo o que acreditado a ser certeza estava desmoronando ao seu redor. Em um instante, a compreensão atravessou-se a mente como um relâmpago. A traição, os segredos, tudo estava prestes a se desdobrar em um pesadelo. E então, enquanto os gritos ressoavam e a confusão aumentava, uma voz suave e familiar cortou a tensão. Ricardo, é hora de você descobrir quem realmente é. Ele virou-se, seus olhos se fixando na mulher que tinha amado, a esposa que acreditava ter perdido, agora de pé diante dele. A chave para desvendar tudo. O que mais estava escondido nas sombras de sua vida? E como isso mudaria tudo o que ele pensou que sabia sobre si mesmo e sobre aqueles ao seu redor. A tempestade estava apenas começando. Ricardo olhou para Clara, seus olhos se encontrando em um momento que parecia durar uma eternidade. As palavras daquela mulher, sua esposa que estava ali em carne e osso, mudaram tudo. Mas a tensão no ar era tão densa que parecia que poderiam cortá-la com uma faca. Ele mal conseguiu processar as implicações de sua presença. O que ela queria dizer com "é hora de você descobrir quem realmente é"? Antes que pudesse perguntar, um rugido estrondoso ecoou do exterior. A varanda foi de repente iluminada por uma explosão de luzes azuis e vermelhas. A polícia! Mas algo parecia muito errado. Não era só o chefe da polícia. Era um grupo de homens que avançavam armados e com expressões conhecidas. Eram os capangas de Carlos, aqueles que ninguém sabia que estavam ao seu lado. As luzes da polícia começaram a piscar violentamente, e a confusão se transformou em caos absoluto. Para trás, todos vocês! Gritou um policial, tentando controlar a situação. Mas Carlos, agora em completo desespero, fez o que qualquer um em um canto apertado faria. Ele atirou. O tiro explodiu no ar. Um estampido que reverberou em todos os cantos da mansão. E tudo parou. No meio do tumulto, o irmão de Ricardo caiu, golpeado. O sangue manchou o piso. Não! Ricardo gritou, a dor pura cortando seu coração. Ele se lançou para a frente. Clara estava em estado de choque, as mãos cobrindo a boca. O diário ainda segurado como um bastão de apoio. A expressão dela misturava medo e uma determinação férrea que Ricardo nunca tinha visto.
Mas a verdadeira reviravolta veio quando o advogado de Ricardo, aquele que parecia ter a situação sob controle, deixou escapar um sorriso. Um sorriso que fez os pelos da nuca de Ricardo se levantarem. Ricardo, você não sabe, mas você é o verdadeiro alvo aqui, ele disse. E sua voz era como veneno. Não sou apenas seu advogado. Sou o homem que tem certeza de que você vai perder tudo. E eu estarei lá, pronto para pegar os pedaços. O quê? A atmosfera tremeu. Ricardo olhou para o homem que estava sob a proteção da lei e viu o inimigo em sua face. Você é parte disso? Perguntou Ricardo, a incredulidade inundando sua voz. Como? Como você pode? Durante anos, você foi o pão e o queijo de todo esse jogo. E esse diário? Ah, você não faz ideia do que ele realmente contém. O advogado disse, o sorriso se alargando. Suas ações, suas decisões, tudo é um jogo para nós. Clara estava paralisada, mas a energia entre eles parecia infundir vida nova. Ricardo, o que ele está dizendo? O que mais esse diário contém? Perguntou, a ansiedade em sua voz fazendo o coração de Ricardo disparar. Segredos! Clara! Coisas que nunca pude admitir! Ele exultou, sua voz falhando sob o peso das palavras. Coisas que envolvem você também. E nesse momento, em uma explosão de luz e fumaça, os capangas de Carlos avançaram, arrastando as pessoas e fazendo o caos reinar. O advogado estava em choque. Mas então algo inesperado aconteceu. Clara, tomada pela coragem, girou o diário na direção deles. Você quer isso? Então venha pedalo! Gritou ela. E Ricardo ficou estupefato. Clara, não! A urgência de sua voz não surtia efeito. Ela estava decidida a expor a verdade. O diário girou no ar, e em meio à confusão, seu coração pulsava com uma mistura de medo e esperança. A próxima coisa que Ricardo soube foi que a situação se tornava mais perigosa a cada instante. A velocidade das ações se intensificava, cada um lutando por sua própria verdade. E em meio a tudo isso, a revelação que poderia mudar tudo ainda pairava no ar, como um mistério que ameaçava estourar no rosto de todos. No final, quem realmente somos determina o que vamos perder, murmurou seu irmão. Cada palavra repleta de dor e significado. A tensão crescia, e a verdade, aquela que estava escondida nas páginas do diário, estava prestes a emergir. E enquanto a sala se enchia de polícias, capangas, gritos e confusão, um único pensamento dominava a mente de Ricardo. O que mais estava prestes a ser revelado? As linhas de sua vida estavam prestes a se intersectar novamente. Mas a pergunta era: quem sairia vivo desse embate? Ricardo olhou para Clara, seus olhos se encontrando em um momento que parecia durar uma eternidade. As palavras daquela mulher, sua esposa que estava ali em carne e osso, mudaram tudo. Mas a tensão no ar era tão densa que parecia que poderiam cortá-la com uma faca. O que você quer dizer com "é hora de você descobrir quem realmente é"? Ele perguntou, a voz trêmula. Antes que pudesse obter uma resposta, um rugido estrondoso ecoou do exterior. A varanda foi iluminada por uma explosão de luzes azuis e vermelhas. A polícia! Mas a situação estava prestes a piorar. Os capangas de Carlos, escondidos nas sombras, começaram a se mover, cercando a sala. Claramente, eles estavam prontos para tudo. "Por favor, não!" gritou um policial. Ele segurava sua arma e olhava para os intrusos,
com um semblante atribulado. A tensão crescia, e as balas poderiam começar a voar a qualquer momento. Carlos, desesperado, disparou. Um tiro ecoou na sala. O estampido que reverteu a tensão em caos. Clara gritou, a expressão de horror manchando sua face. Ricardo se lançou para a frente, mas antes que pudesse reagir, um brilho no chão capturou sua atenção. O diário! Clara o segurava firme, mas a luz refletida parecia prometer mais do que palavras. Ele teimava em esconder segredos que poderiam acabar com tudo. Clara, não pode fazer isso! Gritou Ricardo. Mas ela já estava com o diário na mão, pronta para expor a verdade. Nesse momento, uma sombra enorme se projetou na porta. Um homem, alto e imponente, entrou na sala. Era o pai de Carlos, um velho rival de Ricardo. Um nome que tinha se perdido nas brumas do tempo, mas que agora levantava seus braços, como se estivesse prestes a fazer um anúncio. Chega! Eu sou o verdadeiro senhor dessa prisão. Sua voz era como um trovão. Carlos ficou em choque e a expressão no rosto de Ricardo mudou. Você, como pôde? Ele murmurou, o nó na garganta apertando. Mas o homem não se importava com a confusão. Não há mais segredos entre nós. É hora de tudo ser revelado. Ele se girou, olhando diretamente para Clara. Aquela criança que você perdeu não era apenas sua. Era meu neto. Um silêncio profundo tomou conta do espaço. Clara paralisou os olhos arregalados, como se ele tivesse jogado um balde de água fria sobre ela. Ricardo sentiu um frio na espinha. Que tipo de revelação era aquela? Qualquer noção de segurança ou controle que havia do lado dele despencou. Não, isso não pode estar acontecendo, disse ela, sua voz quase um sussurro. Você está mentindo! O homem continuou. Mentindo? Veja quem está aqui agora. E assim, outro homem apareceu, também familiar, mas que deveria ser o estranho, o irmão de Clara, alguém que ela acreditava estar perdido para sempre. Eu voltei. E assim como você, eu também quero minha parte na herança. O choque era como um soco no estômago de Ricardo. Ele olhou para Clara, confuso. Clara, o que está acontecendo? É verdade? A dor em sua voz era palpável. As peças do quebra-cabeça se juntavam de uma maneira que ele jamais poderia imaginar. Clara sabia mais do que tinha deixado transparecer. E agora, seu passado tinha se tornado uma bagunça indomável diante de todos. Eu não sabia. Ninguém me contou. As lágrimas escorriam por seu rosto. As palavras do pai de Carlos soaram como uma sentença. Agora você se tornará parte do meu plano. O diário está cheio de segredos de família. E eu não estou sozinho nisso. Você também faz parte de tudo isso. O caos aumentou mais uma vez. As luzes do lugar começaram a falhar, criando uma atmosfera de suspense. E naquele momento, o que parecia ser um resgate virou um peso imprevisível. Os capangas de Carlos começaram a se avançar. As armas em punho, eles estavam prontos para seguir as ordens do homem no comando. A batalha que Ricardo pensou que poderia controlar estava prestes a se transformar em um massacre. Ricardo olhou para Clara novamente, a determinação agora misturada ao desespero. O que você vai fazer? Ele perguntou, histriônico. O diário ainda estava lá. Uma janela para a verdade que poderia ou não salvá-los. Eu não sei, Clara respondeu, a voz embargada de emoções. Mas eu preciso saber o que está escrito ali.
Precisamos confrontar isso agora. O que mais estava escondido naquelas páginas? Poderiam enfrentar toda a verdade juntos. A tensão pesava no ar, e enquanto a situação se tornava mais insustentável, o destino deles estava próximo de se transformar completamente. E eles se viam no centro de um furacão. Pelas janelas quebradas, o céu escurecia, e a tempestade lá fora parecia ecoar a turbulência que preenchia seus corações. A batalha pela verdade havia começado. Mas a que preço? Ricardo olhou para Clara, seus olhos se cruzando em um momento que parecia uma eternidade. O que ela disse sobre descobrir quem ele realmente era fazia a cabeça dele girar. Mas a tensão no ar era tão tensa que parecia que poderiam cortá-la com uma faca. Antes que pudesse perguntar mais, o rugido de motor ecoou do lado de fora, seguido pelo tremor de uma explosão. As luzes piscaram. Olhando pela janela, viu um carro preto avançando em direção à mansão. Algo estava muito errado. "Corre!" ele gritou, puxando Clara para o lado, mas não havia tempo. A porta da frente foi arrombada com um estrondo e um grupo de homens encapuzados irrompeu na sala, armados e prontos para tudo. O que deveria ser um momento de revelação se transformou em um pesadelo. Os policiais entraram em pânico. Todos no chão! Um deles gritou. Clara estava paralisada, as mãos tremendo. Os tapangas de Carlos começavam a cercar a sala, e quando um deles avança em direção ao irmão de Ricardo, o caos se instala de vez. A adrenalina pulsava nas veias de "Ricardo, fique perto de mim!" ele gritou. Mas enquanto tentava proteger Clara, um dos homens encapuzados lançou uma granada de fumaça. A sala foi envolvida em uma nuvem densa e escura, e gritos e tiros começaram a ecoar por toda parte. "É uma armadilha!" Carlos gritou, e o medo disparou em todos. Os olhos de Ricardo buscavam Clara, mas a fumaça a encobria. Ele precisava encontrá-la. Precisava saber se ela estava bem. O coração dele batia forte. A confusão tomava conta de tudo. Mas havia algo mais, algo que o fez parar por um segundo. Na confusão, Carlos virou-se para ele. "Você acha que é o único que tem segredos?" Ele parecia se divertir com o terror que estava criando. A verdadeira traição. "Está muito mais perto do que você imagina." Ricardo não tinha tempo para jogar com as palavras. Com um movimento rápido, ele empurrou-se para a frente, a raiva fervilhando em seu estômago. Mas quando ele finalmente viu Clara, as palavras dela cortaram o ar. "Ricardo!" ela gritou. E naquele momento, a fumaça se dissipou, revelando uma cena que ele nunca poderia imaginar. Diante deles, a esposa de Ricardo estava ali, mas não sozinha. Ao seu lado, um homem que ele reconheceria em qualquer lugar. Era seu pai, aquele que ele pensou ter perdido para sempre. Sua presença era como um soco no estômago. "Pai?" Ele mal conseguiu balbuciar, a confusão tomando conta dele. "Você está aqui? Mas como? Por quê?" "Porque a família é mais complicada do que você pensa, filho." O pai disse, a voz firme, "e eu sempre estive por perto. Todo esse tempo, na sombra, observando cada um de seus passos. E agora está na hora de você saber a verdade." Justo quando Ricardo estava prestes a perguntar de novo, tudo aconteceu muito rápido. O homem ao lado do pai puxou uma arma. A expressão no rosto de todos congelou. O que estava prestes a acontecer se revelava.
Não faça isso! Clara gritou, a voz trêmula. Você não precisa fazer isso! Mas antes que alguém pudesse agir, o homem disparou. O impacto foi instantâneo. Um grito ecoou pela sala. Ricardo não podia acreditar no que ocorria diante de seus olhos. A bala atingiu. Seu pai te caiu no chão. O olhar surpresa e cheio de dor. Um silêncio profundo pairou. O que estava acontecendo? Ele mal conseguia entender. O que havia se desenrolado em poucos segundos transformou a noite de revelações em um mar de injustiça e desespero. Isso foi só o começo, Carlos sussurrou, aproveitando a confusão. Os segredos que vocês guardam serão a destruição de todos nós. Ricardo sentiu o mundo girar. Os laços familiares que acreditou ter deixado para trás estavam agora à vista de uma maneira devastadora. Clara chorava ao seu lado, mas o que mais doía era saber que tudo ao seu redor estava desmoronando. O diário, agora esquecido em suas mãos, poderia ter a chave para tudo. Mas o que mais haveria ali? Como se tudo se desenrolasse em câmera lenta. O olhar de Ricardo se fixou no homem encapuzado que disparou. Lágrimas escorriam diante da cena horrenda. E por que ele estava lá? Você nunca deve ter confiado em mim, o homem revelou, deixando todos em choque. Eu sou seu irmão e meu nome é Rafael. O chão se desfez sob os pés de Ricardo. A verdade o atingiu como uma avalanche. O que mais estava escondido? Os jogos de poder, as traições, o rancor e a dor que havia dividido uma família estavam prestes a se revelar de todas as maneiras possíveis. Como você? Ricardo mal podia acreditar. E a única coisa que se sobressaiu na mente confusa dele era: o que mais esse diário, o símbolo de tudo aquilo, poderia conter? A luta estava apenas começando, mas a linha entre amigos e inimigos estava prestes a se tornar completamente borrada. Ricardo sentiu seu coração apertar ao ouvir a revelação de Rafael. Os olhos dele se arregalaram enquanto tentava entender o que acabara de ouvir. Seu irmão, aquele que ele pensou ter perdido para sempre. Você é meu irmão? As palavras saíram como um sussurro, um choque absoluto. Sim, que você nunca soube, Rafael gritou, a raiva misturada com o ressentimento. Sempre viveu na sua bolha, ignorando as verdades que se escondem nas sombras. O ambiente estava tenso, quase palpável. A fumaça ainda envolvia a sala, criando uma atmosfera de caos. Mas a revelação de Rafael parecia ter congelado o tempo. O que você quer de mim? Ricardo segurou Clara mais perto, sua proteção e seu escudo. Ele olhou para o diário em suas mãos, agora um símbolo dos segredos que poderiam salvá-los. Mas Rafael apenas riu. A verdade, Ricardo, você sempre se escondeu atrás dela. Mas agora todos nós estamos expostos. Ele gesticulou para o grupo de capangas que cercavam a sala, prontos para agir a qualquer sinal. Clara, finalmente despertando de seu estado de choque, deu um passo à frente. Os segredos não nos definem. Precisamos nos unir, enfrentar essa situação juntos. Sua voz explodiu como um trovão na tempestade emocional. O olhar de Ricardo encontrou o dela, e a determinação deles se entrelaçou. Talvez isso seja o que precisávamos.
Uma nova chance de começarmos de novo, antes que o passado nos consuma. Você acha que pode simplesmente ignorar tudo o que aconteceu? Rafael disparou, os olhos ardendo de raiva. Mas ali, encolhido ou não, estava o peso da verdade. Ricardo deu um passo à frente. Sim, eu quero mais. Quero mais do que o rancor. Precisamos descobrir o que significa ser família. A palavra família ecoou e o silêncio se instalou, pesado. Essa é a primeira vez que ouço você dizer isso, disse Rafael, um brilho de esperança em seus olhos. Então vamos acabar com essa guerra. O diário pode nos ajudar. E assim eles se juntaram em um esforço desesperado. Ao abrir o diário, Clara olhou para a página manchada e revelou segredos obscuros, alianças e traições, mas também histórias de amor e superação. Cada página virada trazia à luz mais verdades do que imaginavam. A cada revelação, os laços de confiança se estreitavam entre eles. No que parecia ser um confronto final, Carlos começou a perder o controle. O caos em torno deles começava a se desvanecer. Parem! A verdade não deve ser revelada! Ele gritou. Mas seus capangas hesitaram, enredados no peso da situação. Então o que parecia um milagre aconteceu. Os policiais que estavam lá para desmantelar o perigo ouvido e por trás da aparição de Rafael avançaram e cercaram os capangas. A confusão se transformou em ordem, mas era um alívio tenso. As verdades estavam expostas, mas o caminho pela frente ainda seria árduo. Ricardo e Clara se aproximaram, suas mãos se entrelaçando. Olhando para Rafael, ele fez uma pergunta decisiva. Rafael, você pode ser parte disso agora? Nós podemos reescrever nossa história? Sim, Rafael respondeu, a determinação começando a tomar forma. Era uma nova perspectiva, uma oportunidade. O passado ainda pesava, mas agora havia a esperança de que eles poderiam reconstruir o que foi quebrado. E com essa esperança, Ricardo sentiu que poderia finalmente respirar. O diário agora não era apenas um símbolo de segredos, mas uma ponte para o futuro. Mas a pergunta ainda pairava no ar, não respondida. Qual seria o custo das verdades que eles decidiram enfrentar? Enquanto todos se viravam para deixar o caos para trás, um pensamento assombroso atravessou a mente de Ricardo. Não é o fim, mas um novo começo. Um novo desafio estava prestes a se desdobrar. E nesse momento, a tela se apagou, deixando apenas a sensação elétrica no ar. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora! Isso é crucial para alimentar o algoritmo e trazer mais histórias como esta. Vamos inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações.